Oi, pessoal, tudo bom? O visu de hoje é meio viúva porcina, que não é do tempo de vocês, mas pergunte aí, né, para quem tem mais de 4.0. Bom, hoje é o plantão de história referente à aula 3 e 4. As dúvidas que eu atendi foram basicamente dúvidas referentes aos exercícios dos jesuítas, exercícios que tematizavam a atuação dos jesuítas. Primeiro, porque são textos, documentos históricos, que é, mais ácido assim da gente ler, devido aos termos. Talvez o Padre Vieira seja mais tranquilo, porque diretamente acaba sendo trabalhado em literatura. Então, eu vou comentar aqui com vocês dois exercícios que chamaram bastante atenção e geraram dúvidas. Então, agora eu vou apresentar a tela desses exercícios. É esse aqui, da aula 3, vocês já devem estar vendo aí. E para isso eu vou parar o vídeo, porque o jesuíta tem que chamar mais atenção do que o laço aí. Se tiverem sugestões para os próximos adereços, aceito, mas não empolga muito, tá bom? Então vamos lá. Eu tô aqui, né, na verdade, na aula 3, que na deixa eu ver, eu acho que eu tinha espelhado a 4, eu preciso espelhar a 3, pronto, aula 3. E o primeiro exercício aqui que gerou dúvida foi esse exercício 2 aqui, Fulvestão, tá? Esse exercício aqui, ele caiu, né? Foi cobrado no vestibular de 2015, realizado, quer dizer, no vestibular que a gente diz 2016, realizado em 2015, e ele é uma carta de um jesuíta chamado Diogo Gouveia ao rei de Portugal. Então, olha só, até os holandeses virem para o Brasil, lá no século XVII, a maior parte da documentação sobre o Brasil colonial vai ser uma documentação de padre, gente. Só os jesuítas liam e escreviam na colônia, a não ser a documentação oficial, tá bom? Então, você tem aí um texto de um jesuíta que diz o seguinte, vamos acompanhar, né? Eu, por vezes, tenho dito a Vossa Alteza aquilo que me parecia acerca dos negócios da França. Vossa Alteza é o rei. E isto, por ver, por conjecturas e aparências grandes, aquilo que podia suceder aos pontos mais aparentes, que consigo traziam muito prejuízo ao Estado e aumento dos senhorios de Vossa Alteza. Gente, primeira vez que você lê essas 3 linhas, não dá para entender nada, né? Concorda? Né? O que ele está dizendo? Ele está falando assim, ó rei, você presta atenção, porque eu estou preocupado com esse esquema dos franceses virem para cá. E o que pode acontecer aos pontos que são mais importantes e que causariam maior prejuízo a Vossa Alteza. E aí ele continua. E tudo se encerrava em vós, Senhor, trabalhardes com modos honestos de fazer que essa gente, os franceses, não houvesse de entrar nem possuir coisa de vossas navegações. Ou seja, dá um jeito dessa gente não entrar no território, que é a América Portuguesa, e não causar prejuízo ao reino de Portugal. É isso basicamente que ele está dizendo, tá? Então, fazendo praticamente essa tradução desse português, né, de jesuíta do século XVI, a gente tem as seguintes alternativas. O que o conteúdo mostra? Primeiro, a persistência dos ataques franceses contra a América, que Portugal vinha tentando colonizar de modo efetivo desde a adoção das capitanias hereditárias. 2, os primórdios de uma aliança que logo ia se estabelecer entre Portugal e França e que visava combater a Espanha. Ora, em nenhum momento Portugal e França
foram aliados. Ao contrário, né? O rei de França, na época, era completamente inimigo das coroas de Portugal e Espanha. Então, essa aqui, errada, completamente. C. A preocupação dos jesuítas portugueses com a expansão dos jesuítas franceses, que no Brasil vinham exercendo grande influência sobre as populações nativas. Não tinha jesuíta francês no Brasil. Então, descartamos a C. D. O projeto de expansão territorial português na Europa. Gente, só até aqui a gente já desconfia. Em nenhum momento Portugal quis ou teve um projeto imperialista para o continente europeu, tá? Muito menos invadir a França. Isso, na verdade, né, essa ideia de invadir ou não invadir, isso vai acontecer no século XIX com Napoleão. Ele, sim, francês, invadindo Portugal. Finalmente, a E. Manifestação de um conflito entre os jesuítas e a coroa portuguesa contra os piratas franceses. Não, 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 não. Tá? Os piratas que existiam eram os ingleses, Jack Sparrow, tá? Esse período, tudo que vai inspirar o roteiro lá dos Piratas do Caribe. De forma que nós temos aqui a alternativa correta, alternativa A. Combinado? Então, essa foi a dúvida aqui, e uma dúvida que, na verdade, era mais por um estranhamento desse texto aqui, que é chato pra caramba mesmo, do que pelas alternativas. Tudo bem? Então, vamos seguir em frente. A outra questão que levantou dúvida, tá? Foi essa aqui, que não é exatamente, né, de um jesuíta, mas tem a ver com os projetos religiosos, o projeto religioso, aliás, da colônia do Império Português na colônia. Tá bom? Tudo bem aqui? Então vamos aqui seguindo. Voltando, pessoal. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu fiz uma atrapalhada. Não, fiz certo, tá? Vamos voltar então ao exercício, que é aqui a aula 3. Só que eu acho que agora eu cortei a exposição. Share screen, Ana, share screen aqui. Pronto. Então, aqui, ainda, aula 3, a gente está no exercício 4 e 5, que foi elaborado a partir desse texto aqui. O que é esse texto? Esse historiador, Luiz Felipe Alencastro, ele usa o relato de um francês, tá? Esse francês aqui, Jean de Lery, que esteve no Brasil, fugindo das brigas e conflitos religiosos da França em pleno período de Contra-Reforma. Então vamos ver o que o Luiz Felipe vai falar. Prova de barbárie e, para alguns, de natureza não humana do ameríndio, a antropofagia condenava as tribos que a praticavam a sofrer pelas armas portuguesas a guerra justa. Atenção esse conceito aqui. Neste contexto, um dos atores renascentistas que escreveram sobre o Brasil, o calvinista francês Jean de Lery, morador do que é hoje o Rio de Janeiro, na segunda metade da década de 1550, e quase vítima do massacre de São Bartolomeu, ponto alto das guerras de religião da França, compara a violência dos tupinambás, então ele faz uma comparação entre os tupinambás com os católicos franceses, naquele dia fatídico, que é o dia de São Bartolomeu, que trucidou, em alguns casos, e devorou compatriotas protestantes. Ana, como assim? Quem é São Bartolomeu? Que dia que é esse? Seguinte, em plena segunda metade do século XVI,
A Contra-Reforma, ou seja, a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo, estava no auge. E a França vai ser um reduto de protestantes franceses, calvinistas franceses, que eram inclusive chamados de huguenotes. Vários enfrentamentos entre católicos franceses e calvinistas franceses vão acontecer ao longo do século XVI, XVII, até o século XVIII. Mas o que aconteceu exatamente em agosto de 1572 foi o seguinte: católicos franceses ensandecidos vão caçar, literalmente caçar e assassinar calvinistas franceses. Não bastava caçar e matar, eles vão comer partes do corpo desses seus compatriotas. E é isso que o Jean de Lery está dizendo, olha só. E o que vimos na França durante São Bartolomeu? Eu sou francês e pesa-me dizê-lo. O fígado e o coração e outras partes do corpo de alguns indivíduos não foram comidos por furiosos assassinos de que se horrorizam os infernos. Não é preciso ir à América, nem mesmo sair do nosso país, para ver coisas tão monstruosas. Então, essa parte aqui, quem está falando, vou até mudar, tá? Foi o Jean de Lery. Deixa eu pôr esse rosa aqui, ó, que bonitinho ficou, tá? Sobre isso, a Unesp perguntou o seguinte: o conceito de guerra justa. Então, o que era guerra justa? Né? Empregado durante a colonização do Brasil. Primeiro, justificava a captura e aprisionamento e escravização de indígenas. Segundo, justificou a instalação de missões jesuíticas em áreas de colonização francesa. Depois, impediu a prisão e exílio de lideranças e comunidades nativas hostis à colonização. Depois, impediu o acesso de protestantes e judeus às áreas da produção de açúcar, ou impediu que os nativos fossem utilizados como mão de obra na lavoura. Gente, os jesuítas, a igreja de uma forma geral, totalidade da igreja na época, representada pelos jesuítas na colônia, condenavam a escravização e conseguiram arrancar isso da coroa, proibição da escravização dos índios, dos indígenas, à exceção da guerra justa. O que significa isso? Os indígenas nativos que resistissem à conversão, à catequização ou praticassem atos de antropofagia poderiam sim ser aprisionados, escravizados e mortos. Dito isso, a alternativa que nos sobra aqui é a alternativa A. Tá bom? Então, essa é a resposta correta. Desse mesmo texto, a Unesp pede uma outra coisa. Vamos ver aqui, eu vou mudar de página, tá? Então, a partir do texto e dos seus conhecimentos, qual texto, Ana? Esse aqui. É correto afirmar que A. As experiências de canibalismo relatados tinham significados opostos, pois representavam entre os tupinambás a rejeição ao catolicismo e entre os franceses a adesão à Igreja de Roma. B. O calvinista francês acusava os colonizadores de aceitar o canibalismo dos tupinambás, pois a prática fazia parte de uma tradição religiosa católica. Não, de jeito nenhum. Tem umas alternativas que eu não consigo, gente. Eu já falo que não imediatamente, tá? C. O calvinista francês defendia a tolerância ao canibalismo, pois o considerava uma forma adequada de derrotar e submeter os inimigos religiosos. Não, Jean de Lery não está falando que é para ninguém sair comendo o outro, não. Tá bom? Não é. Então, peraí, eu já vou cortar essa, não aguento. Corto essa que é até engraçada, né, gente? A D. As experiências de canibalismo relatadas tinham origem diversa, pois representavam entre os tupinambás um ritual religioso. No caso dos franceses, uma vingança. Tá, não tem nada absurdo aí. Vamos para E.
As experiências de canibalismo relatadas mostram que a antropofagia era a prática religiosa comum na América e na Europa. Em virtude disso, os colonizadores erravam ao condenar os tupinambás. Não, pessoas, não era uma prática comum. Foi algo que aconteceu na noite de São Bartolomeu, porque esses católicos surtaram, né? E entenderam que não bastava matar o inimigo, era preciso comer o fígado dele. Isso é verdade, tem inúmeros relatos sobre a injeção de fígados e corações. Sobrou a A e a D. A A diz que a experiência de canibalismo relatada tinha significado oposto, ok? Pois representava entre os tupinambás a rejeição ao catolicismo e entre os franceses a adesão à Igreja de Roma. Ora, para os tupinambás não era rejeição ao catolicismo, era um ritual bélico, tá? Era um ritual bélico. Só um instantinho, tá? Alice, você está fazendo barulho, está atrapalhando a aula. A gente vai se acostumar cada vez mais com essas intervenções, tá bom? Então, voltando aqui na A, né? O ritual de antropofagia não era só o não quero dos indígenas para com a conversão, era um ritual que já existia. Então, o que está errado aqui na A é essa partezinha aqui. Sobrando, então, olha que bonitico, tá? As experiências de canibalismo relatadas tinham origem diversa, pois representavam entre os tupinambás um ritual religioso e, no caso dos franceses, vingança. Ok? Tudo certo? Então, tá? Vou voltar aqui. Deixa stop sharing aqui. Deixa eu voltar o vídeo. Oi, voltei, tá? Então, foi isso, pessoal. Não deixem de participar dos plantões, porque às vezes a gente tem a falsa impressão que está tudo certo. Você olha lá no gabarito, verdade, entendi tudo. E no plantão, às vezes surge a dúvida. Tudo bem? Então, ó, terça-feira que vem, hein? Vou fazer chamada e inventar alguma punição. Pior que eu nem posso punir vocês. O que eu vou fazer? Eu vou forçar alguém a aparecer com algum acessório? Não sei. Tá bom? Então, beijos, tá? Até semana que vem.